Muito boa noite, minha gente. Hoje cantando essa música, estou aqui no clima do lançamento do meu CD e do DVD No Meu Interior Tem Deus, onde essa música está. Você sabe que muito mais que falar dessa história do filho adotivo, hoje o que essa música me sugeriu ao longo do dia mesmo. Fiquei pensando no quão é difícil a gente fazer um amor durar muito tempo nos dias de hoje, né? Como é difícil a gente manter laços duradouros nos dias de hoje. Não sei onde é que começou a mudar essa história. Eu tenho pregado muito sobre isso nos dias de hoje, como é importante nós resgatarmos valores antigos, e um deles é a fidelidade. Essa capacidade da gente ser do outro a vida inteira, a gente ser para o outro a vida inteira. Zygmunt Bauman, um grande sociólogo holandês, que faz uma análise muito perspicaz dos dias de hoje, ele diz que o grande problema da sociedade é justamente não ser capaz de criar laços definitivos. A obra dele é extensa, já tive a oportunidade de lê-la quase toda, naquilo que foi publicado no Brasil. Há um momento em que ele faz uma análise interessantíssima dos nossos condomínios, das casas que se erguem, dos vizinhos que nunca se encontram, que quanto maior segurança é o condomínio, maior é o valor daquela propriedade. Por quê? Porque nós temos medo do outro. Nós não estamos muito dispostos à presença do outro na nossa vida. Uma incapacidade que tem crescido. O ser humano tem ficado cada vez mais distante de si mesmo, porque quando ele se afasta do outro ser humano, ele afasta de si mesmo, porque o outro é o referencial, é o instrumental por onde eu posso o tempo todo ter acesso a mim. É o outro, é o meu amigo de verdade, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, são as pessoas que estão comigo neste laço definitivo do sangue, que a gente sabe que se ele não é cultivado, ele torna-se simbólico sem muita repercussão. De nada vale eu saber que eu sou irmão dele, se o nosso sentir não nos identifica assim. E é aí que a gente vai entender por que alguns laços que a gente estabelece da vida podem ser até mais definitivos que os laços sanguíneos. É porque houve a intimidade. Eu me vi na continuidade do outro. Quando eu estou ao lado de um amigo que eu amo de verdade, de alguém que de verdade faz parte da minha vida, é como se eu olhasse para a minha continuidade. Escuto o bater daquele coração e sei que a minha felicidade depende deles. Meu coração bate junto. E o Bauman diz que essa incapacidade humana de gerar laços que sejam definitivos, aí ele trabalha o conceito de água, né? Ele vai dizer que a sociedade é líquida, o amor é líquido, a vida é líquida nos dias de hoje, ela escorre pelas mãos o tempo todo e nós não temos disposição de barrar para que essa água permaneça, porque a felicidade humana está diretamente associada ao transitório. O definitivo nos amedronta. Por isso que tanta gente hoje tem dificuldade do definitivo, com o definitivo. Eu sei que a gente precisa analisar isso com muito cuidado. A gente precisa identificar o que está sendo modificado dentro de nós, porque essa mudança antropológica que nós estamos tendo, ela pode prejudicar muito o futuro dos nossos filhos, que afinal de contas, a felicidade do meu filho depende da minha capacidade de ser duradouro nas minhas relações. Quantos casamentos mal começaram já estão terminando, independente da irresponsabilidade com que nós vamos lidar com esse término. Às vezes deixa de ser marido e mulher e deixa de ser pai e mãe também, né? Esse é um problema hoje. Os casamentos se dissolvem e como é que vão ficar esses filhos? Porque as pessoas não estão dispostas a lutarem, a fazer sacrifício, a ter um pouco de disposição, de dar de si, de ir além, de ultrapassar os limites do convencional, do transitório, do temporário. É tão difícil permanecer nos dias de hoje, né? Talvez por isso a gente sinta tanto medo
Eu acho que a origem dos nossos medos está muito ligada a essa transitoriedade dos laços. Até quando você vai ser meu amigo? É a pergunta, né? Até quando você vai ter paciência comigo? Até quando você vai suportar as minhas mazelas? Porque a gente sabe que a tolerância com o defeito do outro, com o limite do outro, tem sido cada vez menor. Quantas vezes o pai abandona o filho porque está lhe faltando tolerância? Agora, minha gente, eu não creio que tenha que ser assim, né? Eu acho que nadar contra essa corrente é a responsabilidade de todos nós. A gente ter essa disposição de fazer alguma coisa durar dentro de nós amarmos os nossos pais com um pouco mais de qualidade, amar os nossos irmãos, as pessoas que são próximas a nós e que precisam de nós, e até mesmo a nossa fidelidade à vida. Eu vejo pessoas desistindo por tão pouco, ou se não é por tão pouco, desistindo. Tanta gente dando adeus com muita facilidade. E é por isso que a gente precisa cultivar laços. Se você não teve a felicidade de ter uma família unida, tente criar essa unidade com alguém. Grupos de amigos, né? Grupos de amigos funcionam assim, como um lugar onde a gente se sente menos órfão. Hoje eu escrevi isso a alguém, que quando a gente encontra alguém que tem sentimentos parecidos com o nosso, ou que seja capaz de identificar um pouco a nossa alma, de nos ver para além das aparências, a gente se sente menos sozinho nessa vida. Já disse isso outras vezes, o amigo é esse parente espiritual que você encontrou, alguém que diminui a sua solidão, alguém que lhe faz bem estar ao lado. Por eles a gente é capaz de viver. Falávamos aqui no programa passado, repercutiu tanto, fico muito feliz de ter descoberto que muita gente gostou de ter ampliado o termo amizade, e muita gente dizendo: ô padre, então eu sou seu amigo porque eu lhe quero bem, e sinto que o senhor é meu amigo porque o senhor me faz bem. Isso é verdade. A gente está falando deste contexto mais amplo, mas hoje nós estamos falando dos laços estreitos. Ninguém vive de Twitter, ninguém vive de e-mails. No fundo, quando a gente desliga a tela do nosso computador e o Twitter é zerado e ninguém mais te segue naquela solidão, ali é a hora da felicidade, ali é a hora da alegria, é o desafio de, sem ter nenhum seguidor, você ser capaz de ter restado alguma coisa para que a sua vida continue tendo sentido. O grande problema da vida virtual é esse, é o desafio de nós nunca nos esquecermos que a vida é mais do que isso, que ter amigos no Twitter, no Facebook, no sei lá, até tem umas coisas que já estão até antigas que a gente tem que até que evitar falar. Eu falei, MSN ainda existe isso? Não existe? O Orkut, não? O Orkut tem ainda? Não tem. Nos últimos suspiros. Tem os amigos de Orkut, né? Tem gente que fala, são meus amigos de Orkut. Cuidado com isso. Isso pode ser perigoso. Tenha lá seus amigos no Orkut, seus seguidores no Twitter. Tudo isso faz parte da vida. É bom você estabelecer contato com pessoas que talvez você nunca teria a oportunidade de estar junto e de repente troca uma palavra ali, conversa ou conta um pouco, né? Mas não se esqueça que quando você desliga aquela tela, é que a sua vida verdadeiramente vai contar tudo. É o que sobra. Quais são os números do telefone ali, daquela agenda ampla, extensa, que você tem o direito de ligar, ainda que seja de madrugada, para pedir um auxílio? Às vezes nós temos 300 mil seguidores, mas qual é o número de telefone que você pode ligar de madrugada? Às vezes você tem muitos
muitos contatos na sua agenda de telefone, mas dá uma olhada nesse celular hoje aí e me responda: quem ficaria até o fim? É desconcertante, mas é necessário. Para que, quem sabe, a gente possa analisar se a gente também não está fazendo essa relação líquida, né? Porque às vezes a gente faz a crítica da sociedade, mas a gente não tem coragem de fazer a crítica de si mesmo. Será que eu também estou líquido nos meus relacionamentos? Será que eu estou superficial? É tão ruim, né? Outro dia eu experimentei isso. Estava conversando com uma pessoa, amenidades, e de repente o assunto começou a ficar sério. Que eu não gosto de ficar falando de amenidades o tempo todo só. Se eu tenho a oportunidade de tocar questões fundamentais da existência, eu gosto. Eu gosto de conversar com profundidade, porque eu cresço, eu acho que me faz bem ao outro também, eu acho. A gente sair dessa, que música que você gosta, né? O que você está lendo? Não. Aí depois que, tá bom, o que você está lendo? Aí já começa a falar do que está lendo, e o assunto já começa a costurar a nossa vida, e aí a gente já tem liberdade de falar já das angústias que experimenta. E aí eu percebi que aquela pessoa não tem muita facilidade em ser íntima, de falar de si, e até mesmo de escutar o que o outro tem a dizer. É interessante isso. São essas inaptidões que a gente reconhece de vez em quando, né? Aquela indisposição do outro de ultrapassar a conversa, de sair do convencional e adentrar os territórios da profundidade. Acho que isso é tão saudável em nós, gente. Deixaram de nos ensinar a profundidade? Não sei. Pode ser. Pode ser que a cultura que esteja sendo produzida para a massa, essa que às vezes da qual a gente se alimenta, ela esteja impedindo o aprofundamento de muitas questões. Você já deve ter me escutado falar, né? Eu acho tão ingrata a pergunta que só quer retirar um sim ou um não. A vida é muito mais do que isso. Eu não quero ser um homem para dizer sim e não. Eu quero ser um homem para refletir. E depois você chega ao sim ou não. Nós precisamos ser capazes de identificar as nossas questões humanas e de lidar com elas com profundidade. Porque dessa fidelidade ninguém está livre. Eu preciso ser fiel a mim até o final. É o meu compromisso. O presente que eu recebi de Deus em ser quem eu sou, de ser quem você é, nos pede essa fidelidade de ser duradouros. Nós precisamos ser duradouros. Nós precisamos ir até o fim. Nós não podemos morrer na praia. Nós temos que aprofundar. Olha o convite de São João Paulo II. Vamos lançar as nossas redes em mares mais profundos. É o que a gente precisa. Ir além do convencional. Ir além daquilo que esperam de nós. Surpreender-nos. Hoje eu falava sobre isso no Twitter também. Muito mais importante que surpreender os outros é você se surpreender. Porque eu, quando surpreendo o outro, eu estou dando a ele alguma coisa que eu já sei que eu tenho. Então eu estou dando ao outro algo que o impressiona. Eu já sei que eu tenho aquilo. Agora, quando eu me surpreendo comigo, eu estou dando a mim algo que eu nem sabia que eu tinha. Veja como isso é mais profundo do que surpreender o outro. Quando eu descubro na minha essência humana riquezas que até então eu não conhecia. Quando motivado por uma frase, por uma palavra, por uma cena que eu vi, eu consegui acessar alguns detalhes da minha alma que eu nem imaginava que existia. E é isso que faz a vida valer a pena. É isso que faz a gente não desistir. É isso que faz o ânimo permanecer. É eu continuar me surpreendendo comigo. É eu ter sempre em mente, diante de mim, diante dos meus olhos, que a principal surpresa que eu preciso causar ao mundo é a mim mesmo, antes de qualquer coisa. Porque se eu continuo me surpreendendo, eu vou ter um processo criativo vivo dentro de mim. Isso vai facilitar a minha inteireza, vai facilitar eu estar no mundo com um pouco mais de qualidade. Aí surpreender o outro é só um detalhe. Não é assim do artista que você gosta? Sempre que ele vai lançar um trabalho, você não espera surpreender-se?
Eu quero a novidade daquele artista, né? E ao artista cabe esse fardo, não é brincadeira, né? Você vê lá um Chico Buarque, depois de não sei quantos anos de carreira, ainda nos surpreender com suas frases, com suas construções perfeitas, bem elaboradas, inteligentes. Estava vendo uma entrevista da Gal Costa e do Caetano Veloso, dois grandes mestres da música popular brasileira, essa semana no Jô Soares. E eles lá lançando um trabalho novo e ao mesmo tempo quase que tendo que dar satisfações da novidade que está apresentando no trabalho. Eu vi o fardo do artista, né? De ele surpreender depois de 50 anos de trabalho. É duro surpreender o outro, né? Mas o que faz o artista manter-se vivo? É ele identificar que dentro dele ainda existem reservas de arte, que ele não explorou tudo ainda. Mas onde é que acontece a morte do artista? Quando ele vive para surpreender o outro. Aí ele corre o risco de começar a fazer o que ele não gosta só para surpreender o outro. Aí ele começa a morrer aos poucos, ele perde a alegria. Por isso que eu admiro aquele que é capaz de manter-se fiel a si mesmo. Ser fiel a si mesmo é muito difícil, minha gente. Veja isso na política. É o que eu peço pelos meus irmãos, companheiros e amigos de verdade que entraram na política. Eu sempre digo a eles. Já disse isso ao Eros, já disse ao Gabriel Chalita. Neste mundo de tanta perdição, sejam fiéis ao caráter que vocês receberam dos pais de vocês. Porque é o desafio. Ser fiel a si mesmo, neste contexto onde tantas vezes nós somos jogados, quase que sequestrados. Você? Quantas coisas na sua vida podem dar errado se você não for fiel a você? Se você não levar até o fim esse compromisso de qualificar cada vez mais a sua existência. De você não ficar preocupado em surpreender-se o outro, mas antes de qualquer coisa, viver essa doce satisfação e amarga também, porque nada é só bom. Em algum momento você vai ter que experimentar o avesso. Já dizia o mestre Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então você manter-se fiel a isso. E sentir que Deus age neste centro, neste núcleo, que faz ser quem você é. É ali que Deus age. Deus age na nossa essência, para que depois os acidentes já possam estar transformados. Porque se Deus mexe no essencial, o acidental vai estar naturalmente transformado. Você surpreender-se, descobrir que apesar de já cansado de ter lutado tanto, ainda existe vida dentro de você. O Natal é isso. O Natal é a gente dar à alma o direito de sentir-se recém-nascida. Já vivi tantos natais, estou com 40 anos. 40 anos celebrando o Natal. Os primeiros nem sem consciência nenhuma disso. Mas 35 deles, 37, não, menos, né? 33 anos, digamos assim, pegar a idade da razão, 7 anos, 33 natais eu já tinha consciência que naquele presépio eu tinha direito de nascer de novo. E eu me surpreendia com isso. Aliás, eu sempre peço a Deus a graça de nunca perder o encanto pela vida. Por isso que eu nem posso beber. Se eu beber, eu acho que eu não sirvo para nada, que eu já vivo embriagado. Embriagado de sonhos, de emoções. Eu sou um homem, tenho a graça de dizer isso. A vida não passa por acaso aqui, não. Sou intenso. Sofro demais, me alegro demais, sinto raiva demais, sinto alegria demais. Tudo aqui em excesso. É a vida, eu estou embriagado. Então, se eu começar a beber, se eu começar a fumar, ninguém vai dar conta. Estou embriagado pela vida. Isso para mim é uma satisfação. E neste Natal eu não quero outra coisa senão renovar naquele presépio, naquela manjedoura, a oportunidade de nascer de novo. Eu quero ser recém-nascido.
Quero surpreender-me. Quero viver o meu dia, a minha vida como se fosse tudo uma surpresa. Olhar para tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim e surpreender-me com a alegria que é própria dele, mas com a profundidade de não ser um ser humano raso. Não quero, não precisamos mais, já temos demais. De fazer a nossa vida valer a pena. Pode ser que você hoje esteja angustiado, esteja deprimido, entristecido. Por esse motivo, você deixou de se surpreender. Você começou a viver para surpreender o outro. Você perdeu de vista o foco. Começou a viver para fora e esqueceu que quem não vive para dentro, antes de qualquer coisa, não tem condições de viver para ninguém. É como o amor. Se a gente não se ama, se a gente não se cuida, nós não seremos capazes de amar nem cuidar do outro. Tudo na medida, para que não seja egóico, para que não seja egoísta. Mas o meu gesto de amor é um desdobramento daquele amor que eu sei ter por mim mesmo. Surpreenda-se. Olhe para tudo que é velho em você e encontre um motivo, por menor que seja, que lhe cause surpresa. E faça deste motivo, desta surpresa pequena, um motivo para recomeçar, para ir além. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.